As funções da literatura e a República de Brusundanga. Vocês estão vendo aí na capa do vídeo, são umas imagens, uma pintura onde aparece o escritor Lima Barreto, que foi um dos escritores que escreveu o livro A República dos Estados Unidos de Brusundanga. É um dos livros mais famosos dele. Mas, antes disso, eu quero dizer o seguinte, pessoal, que a política, a gente não aprende política no WhatsApp, nas redes sociais, na Folha, no Estadão, ou vendo televisão. Não, a gente aprende política no dia a dia e principalmente na história e na literatura. Que a história e a literatura registram tudo isso que aconteceu. E a imprensa, na verdade, a imprensa esconde essa verdade do povo. Eles publicam desinformação, como fazia o Joseph Goebbels lá na República Nazista do Hitler lá, que eles desinformavam o povo e publicavam só aquilo que interessava ao partido, que interessava a doutrinação do povo e não o fato real que estava acontecendo. Então, na República da Brusundanga, nós vamos ver a função da literatura. Então, para mim, a função da literatura, ela tem 6 funções básicas. Assim. Claro, os professores de literatura vão dizer que tem mais, mas eu sempre descobri que tem 6 funções, não passa disso. A primeira delas é a função política e social, que é realizar a crítica social das políticas que são desenvolvidas, criticar no sentido de resolver ou de oferecer sugestões para resolver problemas. Depois, a segunda função seria a função catártica, que era liberar as emoções e os sentimentos reprimidos através da literatura. Lendo romance, lendo a história, lendo livro, seja lá do que for, ou de autoajuda, ela vai botar para fora emoções reprimidas. A terceira função seria a função estética, que é gerar na pessoa a admiração, o belo, o lindo, o bom, que nós temos que colocar para fora e ver que existem coisas boas também, não é só tragédia, não é só coisa ruim. A quarta função seria a função cognitiva, que essa é uma das mais importantes, que é transmitir conhecimento, o aprendizado, transmitir a cultura através da literatura. A quinta função seria a função lúdica, que é o entretenimento, para a pessoa relaxar, se desestressar, se envolver, se alegrar. E aí entra também o livro de autoajuda. A pessoa está deprimida, está com problema, precisa de um aconselhamento. Lê os livros, como tem aquele livro maravilhoso, que é um dos best-sellers aí da doutora Edith Eger, uma sobrevivente de um campo de concentração. Ela escreveu um livro que o nome do livro é A Bailarina de Auschwitz, e conta assim como é que ela conseguiu sobreviver a um campo de concentração, e ela ajudou pessoas também, e ela depois se tornou uma terapeuta, se tornou uma psicóloga de pessoas pós-traumatizadas, e ela ajudou muita gente, principalmente com essa literatura que é ao mesmo tempo história e ao mesmo tempo também autoajuda. A pessoa lendo esse livro se conforta e ajuda muito a recuperação. E o sexto motivo da literatura, a mais importante de todas as funções da literatura, é justamente registrar, é deixar em letras de forma os registros históricos do tempo, das coisas que acontecem. Temos livros, dezenas de livros aí, sobre mensalão, sobre esse problema do petrolão, dos golpes contra o Estado, contra a República, golpe branco, golpe militar, seja lá o que for, assassinato de reputação, assassinato de pessoas. Muitas coisas ficam escondidas, mas a literatura revela tudo. Daqui a 10, 20 anos, quem quiser saber como é que foi a morte do Celso Daniel, por exemplo, quem matou, quem mandou, tá tudo aqui, tá nas entrelinhas. É que as pessoas às vezes não conseguem entender, ou não querem entender, ou são pagos para não entender. Então nós vamos analisar agora essa obra Brusundanga, que é um livro escrito pelo pré-modernista Lima Barreto, um famoso escritor brasileiro. Ele foi um crítico da sociedade da sua época e dos governantes, uma coisa muito atual até. A obra-prima dele é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que as pessoas a maioria que estudou conhece, que é uma crítica à ditadura do Floriano Peixoto. Ele viveu na época da ditadura do Floriano Peixoto, então ele criou um personagem que era um major, esse Quaresma, que era muito puxa-saco do Floriano, e no fim acabou sendo fuzilado pelo próprio Floriano, que ele tanto admirava.
Mas é uma coisa assim que se passou no final do século XIX, né? E eu vou deixar o link do filme aqui, desse livro, que é maravilhoso. E, na verdade, é uma tragédia, comédia, é uma mistura de tragédia e comédia, que relata situações daquela época. O Lima Barreto escreveu vários livros importantes. Para mim, o que eu mais gostei foi esse, Brusundanga, que é uma caricatura da nossa sociedade atual, né? Para mim, é uma obra-prima, mais importante até do que o Policarpo Quaresma, que fala sobre uma república imaginária que ele criou, uma república fictícia, onde tudo que é coisa absurda acontece. A mediocridade é a regra, o roubo do dinheiro público, a corrupção, a incompetência dos políticos desonestos, mentirosos, hipócritas, canalhas, nepotismo de todos os tipos, mazelas. Então, essa situação parece que se sobrevive até hoje. A República continua com isso. Condena um ladrão, depois descondenam, aí o ladrão fica perdoado e volta dizendo que vai fazer melhor ainda agora. Esse tipo de coisa que as pessoas não percebem, que é tudo, nós estamos sendo iludidos. Então, meus amigos, sempre há uma verdade por trás disso. O escritor, ele trabalha com o cotidiano, ele é um observador do cotidiano, ele faz a crônica, ele escreve com base naqueles fatos que ele está enxergando, que ele está vendo, que ele está sofrendo, está sentindo. E eu quero relatar esse caso aqui desse hacker, chefe dos hackers que derrubou a Lava Jato e arrebentou com a República. Esse cara, ele tem uma cara de bonzinho, assim. O cara é um baita criminoso, traficante, ladrão, estelionatário. Mas aí ele foi contratado, não se sabe por quem, quer dizer, saber a gente sabe, né? Para derrubar a Lava Jato. E aí ele começou com a equipe dele, ele conseguiu quebrar o sigilo de mais de 1000 celebridades, autoridades, pessoas e autoridades da Lava Jato, juízes, promotores, procuradores, advogados. Ele conseguiu hackear tudo, copiou e distribuiu para a imprensa. Ele disse que agiu por patriotismo, que ele detesta a corrupção. Olha, um bandido dizendo que detesta a corrupção. Então ele queria ver todo mundo punido e que o Lula é inocente, um cara que nunca recebeu dinheiro público, nunca desviou dinheiro, nunca foi chefe de quadrilha, é um cara inocente. Então ele, com base nisso, ele trabalhou nisso aí. E agora ele está solto, né? Vai ser condenado, sabe lá Deus quando, se é que vai ser. Eu acredito que ele não vai ser condenado, porque ele tem na mão segredos de altas togas, né? Então eles vão dar um jeitinho de escamotear ele e anistiar ele no futuro. Mas o que ele fez, o estrago que ele fez à nossa República foi imenso, né? E por isso que nós continuamos numa tirania, numa ditadura, né? A tarefa da Lava Jato acabou em anulação de punição de todos os bandidos, está todo mundo solto. Lula, Zé Dirceu, Palocci, está todo mundo solto. Todos aqueles caras que roubaram, desviaram dinheiro e fizeram outras coisas que eu não posso dizer, estão soltos e vai ficar por isso mesmo. Então, meus amigos, ele não disse que ganhou dinheiro, ele disse que trabalhou de graça por amor à pátria. Olha, um cara que desempregado, que nunca trabalhou, né? Não tem ninguém por ele, pagando advogados que custam R$1 milhão. E da onde que ele tirou dinheiro? Como é que ele sobrevive, né? Aí ele ia trabalhar para a CNN, ia trabalhar para o Intercept, para os jornalistas, para onde ele distribuiu as mentiras dele e os roubos as mensagens que ele hackeou. Ele ia distribuir de graça só por amor à pátria. Conta outra, né? Conta outra, que idiota eu não sou. Então eu vou deixar o link dessa entrevista dele para a CNN. É uma entrevista de quase 1 hora. Ele conta tudo, horrores ali. A metade é mentira. Quando ele diz que trabalhou por amor é mentira. Quando ele diz que não recebeu nada é mentira. Quando ele diz que ninguém contratou ele é mentira. Quando ele diz que não vendeu as mensagens para o estrangeiro é mentira. Tudo é mentira. Mas para a CNN, muito bom. É um rapaz patriota, muito patriota. Então, pessoal, o que nós temos vendo aí é pura corrupção, pura intriga, República de Brusundanga. Quando se anula a punição de um criminoso, é Brusundanga. É um livro maravilhoso, vou deixar o link aqui, quem quiser, tá de graça na internet, tudo tá de graça. Vou deixar o link do filme também, o Policarpo Quaresma, que é uma comédia misturada com tragédia, mas é muito interessante, a gente ri bastante também.
principalmente quando ele está lá no hospício, no meio dos loucos, ele quer convencer o médico que ali todo mundo é são e o único louco que tem ali é o médico. O louco sempre diz que não é louco. Essas coisas aí. Então, o que nós estamos vendo agora? República de Brusundanga. Perseguição a militares, né? Vários militares sendo perseguidos, tudo é mentira. Começou lá com o general Paulo Chagas, depois com o caso do ministro Pazuello. Disseram que o Pazuello foi culpado por faltar oxigênio lá em Manaus, no Amazonas, quando na verdade quem socorreu Manaus foi o próprio Pazuello, que mandou um avião cheio de cilindro de oxigênio para lá, quando aqueles governantes corruptos lá deixaram acontecer aquilo para prejudicar o presidente. Depois processaram o Pazuello porque ele andava de moto com o presidente, e um monte de barbaridade ali. Depois eles quebraram o sigilo do ajudante de ordem do presidente, que é um tenente-coronel, né? Onde é que se viu uma coisa dessa? Nunca se viu isso na República. Agora, por último, prenderam um major lá na Paraíba, porque o cara colocou no Instagram que o Bolsonaro é o melhor presidente, não sei o quê, foi punido por isso. Quer dizer, isso é um absurdo. Acho que está mais do que na hora do presidente, do chefe das Forças Armadas, nomear uma comissão de inquérito aí e começar a apurar esses fatos aí, porque chega de fazer isso aí, é calúnia, difamação, é fake news. Está na hora de parar com isso. Já que os comunistas atacam sem trégua, sem parar, o Olavo de Carvalho sempre dizia que quem se abaixa para comunista acaba na vala. É o que vai acontecer. Se os militares começarem a fazer esses somebody-loves aí e não reagir, vai dar vala. Bom, então pessoal, essa é a perseguição dos militares. Vou deixar o link desse filme também, vocês se divirtam, é muito bom. É a ditadura do Fernando Peixoto, é a anarquia que o Brasil sempre foi, uma república anarquizada, corrupção, nepotismo, essa república dos favores, né, do tapinha nas costas, toma lá da cá, esse tipo de coisa. E se inscreva no meu canal, pessoal, por favor, é muito importante. Tem um link, tem um e-mail ali, quem quiser mandar uma mensagem para mim ou uma sugestão de pauta está ali. Vão lá no canal do YouTube, César Ramos Dextravox, se inscrevam, não custa nada. E vocês estão ajudando mais pessoas a se esclarecer, porque isso aqui é um canal cultural. Eu vou passar livros, vou passar literatura e filmes para as pessoas se esclarecerem e começarem a entender o que está acontecendo na nossa república.